Glória a Deus. Vocês encontraram aí, meus irmãos, 1 Coríntios, capítulo 11, 27? Amém? Diz assim: portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. E eu vou ler mais uma vez. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Não se assustem, lendo um único versículo, e ainda um versículo que tem uma palavra assim que parece para nós às vezes um pouco pesada. Na verdade eu quero examinar junto com vocês, queridos, o que a palavra de Deus quer nos ensinar sobre alguns assuntos, não é nem sobre esse só. Esse versículo vai trazer para nós só uma introdução, mas confesso aos irmãos que até para estruturar essa mensagem aqui foi desafiador para mim. Então eu conto com vocês indo comigo nessa mensagem, não fiquem para trás, porque nós temos aqui mensagem suficiente, pelo menos à minha vista, para nós pregarmos numa conferência. Porque na verdade não pelo que Deus entregou para mim, mas pelas passagens que nós estamos usando, eu acredito que elas têm muita riqueza. Sabe aquelas passagens bíblicas que, não sei se vocês às vezes têm o costume, quando vai ler, começa a cavar assim, ó, e não para de sair coisa. Você começa a cavar cada vez mais fundo, vai saindo mais tesouros do Senhor naquela palavra. Amém? Essas que a gente lê é assim. E eu quero começar falando sobre Coríntios capítulo 11, no verso 27. E coube até que hoje é o dia de ceia, e veio a calhar então que a gente usa essa passagem que fala sobre a ceia do Senhor. 1 Coríntios 11, no final de Coríntios 11 a gente vai ter um trecho onde o apóstolo Paulo nos ensina sobre a ceia. E o que acontece, gente? A ceia, na época que o apóstolo Paulo escreveu para a igreja de Coríntio, era muito comum as pessoas praticarem glutonaria. As pessoas praticavam elas tinham um costume que elas comiam, depois forçavam o vômito para começar a comer de novo. É algo estranho, muito estranho para nós, né? Mas eles faziam isso, ou comiam exageradamente para poder comer bastante, comer bem. E o apóstolo Paulo começa a alinhar umas coisas e fala assim: gente, olha, agora que vocês saíram do mundo e vieram para a igreja, vocês são igreja, vocês aceitaram a Cristo, vocês caminham com o Senhor, vocês têm o Espírito Santo dentro de vocês, vocês não podem mais viver nesses padrões do mundo que vocês viviam antes. Eu não posso elogiar vocês, o apóstolo Paulo escreve aqui em Coríntios 11, eu não posso elogiar vocês de maneira nenhuma, porque vocês estão se assentando ao redor da mesa e uns comem demais e outros nem sequer comem. Uns comem demais e os outros estão passando fome. Por isso o apóstolo Paulo fala assim: esperem todos chegarem, comam todos juntos. E ele diz até assim: por um acaso vocês não têm o que comer em casa para chegar na igreja e comer desse jeito? E a gente por muito tempo considerou esse versículo de 1 Coríntios 11, 27, a gente tinha uma interpretação errada sobre ele. Essa que é a verdade. Porque por causa desse versículo, muitas vezes a gente falou que o irmão não podia sentar à mesa do Senhor porque ele estava em pecado. Então eu fui de uma religião, gente, vou falar uma coisa para vocês. Eu fui de uma religião que o pastor falava no culto de ceia, falava assim: olha, hoje nessa ceia o irmão Vitor Alexandre Bragantini não vai poder participar da ceia porque está em pecado. Foi desaforado com o pastor, respondeu mal o pastor. O diácono, por favor, pula o Vitor. Gente, era assim mesmo, eu falava o nome completo ainda. Chegou até, isso, não precisa chegar. Mas assim, o diácono falava assim, o pastor falava assim, o diácono, pula ele, por favor. Serve ceia para ele, não vai poder participar da comunhão. Mas se a gente para olhar para esse trecho e fala assim: então tá, só pode sentar à mesa aquele que for santo, aquele que estiver em ordem, aquele que não tem pecado. Aí pronto, vamos todo mundo embora, deixa a ceia aqui para os anjos virem tomar essa ceia. Não tem como. E o que é então nos assentarmos à mesa indignamente? O que é comer do pão e beber do cálice indignamente? O apóstolo Paulo também fala, se a gente continua lendo ali, ele ensina que comer do corpo e beber do sangue indignamente é não discernir o corpo e o sangue. Então esse é o primeiro tópico da nossa mensagem aqui. Eu falei que a gente estruturou a mensagem, então a primeira parte é o que é discernir o corpo de Cristo. O que é discernir o corpo de Cristo? Então eu tenho um primeiro momento onde eu tenho um discernimento, vamos chamar assim, vertical. É um discernimento do corpo de Cristo no sentido de igreja com o Senhor, né?
uma coisa que eu tenho comigo, né, para Deus. Eu tomo do pão, eu tomo do cálice, e eu não estou fazendo dessa refeição uma refeição comum. Eu tomo do pão e eu tomo do cálice, sabendo que o pão representa a morte de Jesus Cristo na cruz e a sua carne sendo moída por causa das minhas transgressões, das suas transgressões. Amém, queridos? A ceia do Senhor, ela é um memorial, ela nos faz voltar para a cruz de Cristo, para o sacrifício do Cordeiro Santo, inocente, que morreu por mim e por você. Então a gente pega o pão, e toda vez que o pão é moído na nossa boca, a gente lembra que a carne do Senhor foi moída por causa das nossas transgressões. E a gente pega do cálice e entende, esse cálice é o cálice da nova aliança, é o sangue de Cristo derramado por mim, em favor da igreja, para que nós não vivêssemos mais sob condenação de morte, mas para que nós pudéssemos ser alcançados com vida e vida em abundância. Amém? Então agora eu tomo do cálice, eu como do pão, sabendo o que é. Agora eu tenho discernimento, não é uma refeição comum para mim, mas é uma refeição espiritual. É uma refeição que renova a minha aliança com o Senhor de algum ponto de vista. Mas eu tenho também o discernimento, que eu vou chamar o discernimento horizontal, que é quando eu consigo olhar para o meu irmão e ver nele parte do corpo de Cristo, como eu também sou. Então, o primeiro discernimento que a gente tem do corpo de Cristo é o discernimento com o Senhor. Mas quando a gente fala desse discernimento horizontal, é a hora que eu começo a olhar para o meu irmão como Cristo olha para ele. A Bíblia fala assim: a ninguém mais conhecemos segundo a carne, ou a ninguém mais conhecemos segundo o aspecto humano, né? Então, às vezes eu olho para um irmão e ele ainda é imaturo, ele ainda está errando em coisas básicas, em coisas fundamentais do Evangelho, do reino de Deus, e eu tenho que praticar misericórdia com esse irmão, eu tenho que derramar graça e amor sobre a vida dele. Por quê? Porque eu tenho que olhar para esse irmão que ainda é imaturo e enxergar nele o grande homem ou a grande mulher de Deus que essa pessoa vai se tornar. E aí eu começo a olhar para os meus irmãos com o olhar que Cristo olha para eles. E aí eu digo uma coisa para vocês, queridos: muitas vezes nós vamos nos assentar à mesa para discutirmos problemas de relacionamento, mas quando nós temos uma consciência de que fazemos parte do corpo de Cristo e discernimos o corpo no nosso irmão, a gente não vai falar do nosso irmão de maneira que desagrade a Deus e que ofenda ele. Quando eu tenho certeza que ele é parte do meu corpo, eu vou falar com cuidado, eu vou falar com graça, eu vou falar com amor, porque a igreja do Senhor, ela não pode ficar patinando em pecados como esses, que são coisas fundamentais do reino, aonde eu deveria estar falando do meu irmão, enxergando nele mais as qualidades do que os defeitos. Deixa eu dar um exemplo prático para vocês aqui, e até por um outro ponto de vista genérico, né? Porque assim, vocês conhecem o alemão, né? Meu amigo que vem aqui na igreja também, ele usa os carros da empresa, então às vezes ele está dirigindo, ele passa em muito buraco, ele consegue passar num buraco só com as 4 rodas, sabe? E esse é um defeito que eu posso falar dele aqui, que eu não estou denegrindo a imagem dele, que é o jeito dele dirigir, então é algo que os irmãos acho que não vão se importar, né? Então eu só estou dando um exemplo. Eu fui falar com o meu irmão sobre o jeito do Felipe dirigir, né? E eu falei assim: ô Robson, sabe o que acontece? O Felipe, ele é muito observador, e aí como ele olha tudo ao redor, ele não vê os buracos. Eu falei o defeito dele, contando mais a vantagem, contando mais a qualidade, contando mais aquilo que tem de bom nele. E na verdade eu falei isso, meu irmão deu risada na hora, né? Porque eu elogiei falando mal. Mas sabe que para mim é um exercício começar a olhar mais para as coisas que eu vejo de melhor no meu irmão do que aquilo que eu vejo de ruim nele. Porque, queridos, de verdade, aquele que começou a boa obra em nossas vidas, ele é fiel para aperfeiçoar até o dia de Cristo. Então ninguém aqui está pronto. O dia de Cristo ainda não veio, mas o Senhor está nos aperfeiçoando. Então eu tenho que confiar que esse meu irmão, que pode ainda estar errando em princípios e fundamentos muito básicos, ele precisa da minha ajuda, porque a obra do Senhor foi iniciada na vida dele, mas ele ainda não está completo, e eu sou uma ferramenta, eu posso ser uma ferramenta e um canal de Deus para que ele se torne alguém completo no Senhor.
desde que eu dê também a resposta certa, amém, queridos? E isso então é o discernimento do corpo horizontal. Agora eu consigo tomar a ceia do Senhor entendendo que não é uma refeição comum, que ela é uma refeição espiritual, e que o meu irmão que está do meu lado é parte do que eu sou também. Então agora eu tenho um discernimento também e consideração pelo meu irmão de um jeito diferente. Eu não olho mais para ele como um colega de ministério, eu não olho mais para ele como alguém que vai na minha igreja, eu olho para ele como meu irmão em Cristo, eu olho para ele como uma parte do que eu também sou. Vamos conferir o que a palavra de Deus fala sobre isso. Vamos lá em Romanos no capítulo 12. Essa é a passagem que para mim foi mais desafiadora, tentar enxugar tudo que tem nela, sabe? Romanos capítulo 12 no verso 3. Quando nós não temos um discernimento do corpo no sentido horizontal que eu falei aqui, nós corremos um sério risco de viver uma vida cristã irresponsável. Eu gostaria de achar palavras um pouco mais leves para falar sobre isso, mas quando a gente não entende que a gente faz parte do corpo, que se a gente não tiver um senso de pertencimento, a nossa vida cristã se torna uma vida irresponsável, uma vida com pouca participação naquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E uma vida cristã completa, uma vida cristã de verdade, é assim, a gente não pode ser multidão apenas, a gente é discípulo do Senhor, a gente carrega uma missão que não é nossa, a missão é do Senhor. Nós fomos chamados para sermos ministros da reconciliação de Deus com os homens. A missão é dele, a missão do Senhor sempre foi, desde quando o homem caiu em pecado, reconciliar-se com o homem. A missão do Senhor sempre foi voltar, trazer o homem para si novamente. E esse é o meu trabalho, é o seu trabalho, porque o Senhor dividiu conosco, apesar dele não precisar, ele dividiu comigo, dividiu contigo a missão de reconciliar as pessoas com ele. Então agora quando eu olho alguém que ainda não caminha com o Senhor, com o olhar que o Senhor olha para ele, eu não vou julgar e condenar, mas eu vou atrair ele para perto do Senhor, amém? Isso é muito desafiador para nós. Isso é um exercício, isso é coisa que a gente precisa realmente crescer na fé, crescer com o Senhor, para que a gente se torne cada vez melhor nisso. E há também uma parte que eu considero muito importante sobre isso que eu estou dizendo, sobre o discernimento horizontal do corpo, é que eu não posso somente considerar o meu irmão participante daquilo que está acontecendo, eu tenho que me considerar também. Porque a ninguém conhecemos segundo a carne, quer dizer que eu não conheço nem a mim mesmo mais segundo a carne. Eu tenho que olhar até para mim com o olhar que Deus olha para mim. Porque quando eu não olho para mim mesmo como Deus olha para mim, as mentiras de Satanás ou as mentiras da minha mente podem me tirar do propósito, podem me tirar da vontade de Deus, podem me tirar do lugar onde o Senhor me colocou. Porque se eu não olhar com a vista do Senhor, eu vou olhar com alguma outra vista. Se eu não olhar para as coisas com o olhar de Deus, eu vou olhar com algum outro olhar. E às vezes é o meu próprio olhar, e ele é enganoso. Às vezes é do inimigo que planta e semeia alguma coisa na sua mente. Às vezes a gente olha com o olhar de outra pessoa, porque muitas vezes você pode guardar no teu coração coisas que outras pessoas falaram a respeito de você, e que não é uma verdade. E às vezes pessoas que te amam. Você quer saber de um negócio? Eu poderia buscar aqui facilmente algum exemplo até bíblico, mas eu vou falar de forma prática. Às vezes o Senhor falou algo contigo. Então imagina, Vitor, o Senhor fala com você assim: a partir de agora eu quero que você seja um missionário, e você vai para o Equador, sei lá. Aí os seus familiares te amam e falam assim: não, você não vai, porque não é o seu chamado, não parece ser o seu chamado, você não é desse perfil, você não parece missionário. São pessoas que te amam, querendo te proteger, mas que não ouviram a voz que você ouviu. Vocês estão me entendendo, gente? Então quando a gente ouve a voz do Senhor, é a gente que sabe o que Ele falou com a gente. E quem vai desdizer o que Deus dizeu? Ninguém pode desdizer o que Deus dizeu, né? Deus dizeu, está dizido, né? Não tem como fugir daquilo que o Senhor falou. Se o Senhor falou comigo, eu guardo a palavra dele comigo, e é essa palavra que eu vou carregar. E as vozes do diabo, do meu irmão que às vezes me ama, a voz do meu pastor, nenhuma outra voz é tão importante quanto a voz do Senhor. Se eu tenho a voz do Senhor clara e nítida no meu coração, na minha mente, é nela que eu vou caminhar. E ela me testifica que eu faço parte de um corpo.
É ela que testifica que eu faço parte desse todo. É ela quem me dá o senso de pertencimento da igreja, que eu pertenço a uma igreja. E é por isso que nós pastores precisamos sempre ter essa consciência de que nós somos parte da igreja e não que a igreja é do pastor. Deus não dá igrejas para pastores, Deus dá pastores para as igrejas. Essa é uma frase do Luiz Hermínio que eu vou tomar emprestada aqui. Nós estamos aqui para servir os irmãos. Nós não estamos aqui para sermos donos do CNPJ e falar assim, essa igreja aqui é nossa. Os irmãos aqui é a gente que cuida e que... Não. Todos nós aqui somos ovelhas de um mesmo pastor, amém? Somos do mesmo pasto, do mesmo aprisco, e o nosso pastor é o Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, é Ele que é o cabeça sobre este lugar. Vocês acharam Romanos capítulo 12? Vamos comigo então. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como em um corpo temos muitos membros, e nem todos os membros têm a mesma operação, assim nós que somos muitos, somos um só corpo em Cristo, mas individualmente somos membros uns dos outros. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, se é profecia, seja ela segundo a medida de fé. Se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. O que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. E o que exercita misericórdia, com alegria. O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Não sejais vagarosos no cuidado, sede fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Tem um trecho aqui no meio desse texto que nós lemos, que fala sobre os dons, que eu considero, eu chamo de dons naturais. Olha só o versículo 6. De modo que, tendo diferentes dons, segundo a graça que nos é dada, em algumas versões, a gente vai ter a Bíblia falando assim, que é Deus quem nos dá esses dons, que são chamados por mim aqui dons naturais. Porque o único dom que a gente vê que a gente precisa do Espírito Santo para fluir nesses dons dessa lista de Romanos 12, é o dom de profecia. O restante não são dons que você precisa de uma ação milagrosa de Deus para fazer. Se a gente olhar de novo aqui, eu falei profecia, sim, precisamos na medida de fé ser usados pelo Espírito Santo e é uma ação milagrosa, uma ação sobrenatural. Mas o versículo 7 é: se é ministério, seja em ministrar. Se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Gente, ministério, a palavra ministério, se você olhar para a raiz dela, fala de servir o povo. Então, para servir pessoas, para servir o povo, a gente tem ministros lá. Isso é ministério. Tem o Ministério da Fazenda, tem o Ministério Econômico, não tem, né? Não é assim? Então, Ministério da Justiça, e quem ocupa aqueles lugares são os ministros. E ministros, então, estão lá para servir o povo. Eles precisam do Espírito Santo de uma forma milagrosa para fazer o que eles foram chamados para fazer? Não. Por quê? Porque esses dons são dons que o Senhor coloca em nós já quando nós nascemos. Amém? Ou enquanto você vai vivendo, você vai desenvolvendo dons segundo a sua personalidade, suas características, suas experiências. Então tem gente que serve para ministrar, que é se dedicar então ao serviço ao povo. Se é de ensinar, que haja dedicação ao ensino. Um professor precisa do Espírito Santo de forma milagrosa para ensinar, gente? Não. Ele só precisa estudar, aprender, né? Então lógico que a gente depende de Deus para tudo, mas vocês estão me entendendo, né? Não é uma forma sobrenatural, é um dom que o Senhor nos dá, que são dons naturais. São dons que você desenvolve e nasce com eles. Tem gente que tem facilidade em ensinar, tem gente que gosta de ensinar. Outras pessoas, se tiver que falar na frente de mais 3, já não consegue, trava, porque é tímido.
essa pessoa não é chamada para isso, mas tem outros dons que essa pessoa vai conseguir completar o corpo. Então a gente vê, o que exorta, use esse dom em exortar. A gente usa às vezes a palavra exortação para quando vem uma mensagem dura, né, de repreensão, e na verdade o exortar significa animar. Tem gente que tem esse dom, né? Ontem a gente estava numa reunião pastoral, e a gente estava assim um pouco mais sério, conversando um pouco mais sério assim na mesa e tal, falando das coisas de uma maneira. Aí a Paty chegou toda dando risada e mudou o clima. Ela mudou o ambiente. E sabe que tem pessoas que quando elas chegam no lugar, ela transforma o lugar. Essas pessoas são pessoas que carregam esse dom de animar outras pessoas. Às vezes você está desanimado perto de alguém, às vezes você está meio cabisbaixo, a pessoa chega perto de você com 2, 3 palavrinhas, você já dá uma risada, começa um sorriso, porque essa pessoa tem um dom. E esse dom é de voltar, trazer você de novo para um lugar certo. Porque você pode até se entristecer, mas você não pode ficar no lugar de tristeza. Então se você tem esse dom, exerça esse dom. O dom de exortar, o dom de animar, o dom de impulsionar pessoas, o dom de incentivar pessoas, o dom de ativar pessoas. Tudo isso está no dom de exortar. Eu tenho um bom exemplo de alguém que é um PJ. Aonde quer que esse menino vai, gente, assim, reúne gente em torno dele assim, e todo mundo faz amizade com ele, porque Deus deu essa graça para ele, é um dom que ele tem. E onde ele chega, se a coisa tiver, se todo mundo estiver triste, vai ficar feliz, porque o Senhor deu esse dom para ele, deu essa graça para ele. E eu lembro de ver o PJ triste. Ele triste, estava mais feliz do que muita gente quando está feliz. É uma bênção, uma bênção. E Deus deu esse dom. Aí a gente tem outros. O que reparte, faça-o com liberalidade. Queridos, tem um dom dentro do corpo de Cristo que é de repartir, de ofertar, de patrocinar, de abençoar. Eu particularmente busco esse dom, porque geralmente esse irmão é rico. Brincadeira. Mas assim, gente, o que reparte geralmente é um irmão que ele realmente tem uma carreira profissional e uma vida financeira um pouco mais estável, e ele vai ser aquele que vai poder ajudar e contribuir no corpo de Cristo de uma maneira um pouco mais abundante, uma maneira um pouco mais transbordante. Então, os irmãos que ofertam normalmente vai ter um valor de oferta que vai poder contribuir, ajudar e fazer a coisa acontecer. Mas esses irmãos que repartem, que ofertam de maneira mais generosa, como a Bíblia pede, aquele que reparte, que faça com liberalidade, com generosidade, esses geralmente têm uma porção maior. Sabe José de Arimateia, quando Jesus estava lá crucificado, não tinha ninguém cuidando do corpo de Cristo, ele falou assim: posso? José de Arimateia era um discípulo do Senhor, e era um discípulo meio que, como que eu posso chamar assim? Meio 007, eu estava procurando uma outra, discreto. Ele era um discípulo meio discreto do Senhor. As pessoas não sabiam muito bem quem ele era, mas ele era um discípulo de Jesus. E quando ele soube que o corpo de Jesus estava exposto ao templo, ele falou assim: gente, eu posso cuidar dele? E ele ofertou uma sepultura para Jesus. E para falar a verdade, a intenção no começo dessa mensagem, quando eu comecei a preparar essa mensagem, eu gostaria de abordar muito esse assunto quando eu comecei a pensar nessa palavra. E eu ia falar justamente sobre dízimos e ofertas, porque nós aqui, os irmãos que caminham com a gente sabem que nós somos uma igreja que a gente atua e lida com essas questões de dízimo e oferta assim, de uma maneira muito tranquila mesmo, de verdade. Os irmãos que nos acompanham há mais tempo sabem como nós somos. E na verdade não só sobre dízimo e oferta, mas sobre muita coisa. A COD, ela quer deixar sempre um ambiente de liberdade. A gente não é uma igreja, nós não formamos um corpo e uma igreja que geralmente vai criar um sistema para que a gente consiga manter todo mundo. Não, a gente gosta que as pessoas atuem, façam com liberdade, que se sintam à vontade. Mas tem um problema às vezes, porque nós viemos de outras religiões, e às vezes nós viemos de religiões que usurparam, religiões que enganaram, religiões que
que já ofenderam e que nos trataram errado a respeito do nosso serviço, do nosso dinheiro ou de qualquer outra coisa. Só que aí a gente saiu de um lugar onde a gente estava numa religião que tinha uma certa carga de opressão, e a gente vem para um lugar de liberdade no Senhor, e às vezes a gente não sabe lidar com a liberdade que a gente recebeu. Por quê? Porque a gente vai para um outro extremo, um lugar de irresponsabilidade. E é importante que a gente entenda que há um lugar de equilíbrio. Não é fazendo, aí essa outra frase agora já é do Juscelio, estou pegando outra emprestada aqui. Não é fazendo o contrário do errado que eu estou fazendo certo. Porque nós aqui saímos de um sistema religioso e estamos agora nos movendo em um outro sistema, vamos dizer assim, tá? De uma outra forma, num outro formato, numa outra configuração. Só que a gente não pode criar um sistema que os nossos filhos tenham que derrubar de novo depois. O que a gente precisa agora é achar o lugar de equilíbrio onde todo mundo consiga operar dentro do corpo de Cristo e fazer aquilo que ele precisa fazer em todos os sentidos, sem que essa pessoa se sinta oprimida por uma religião ou por uma liderança abusiva ou qualquer coisa desse sentido. Nós queremos sim que a COD continue sendo sempre o lugar onde as pessoas podem fazer, podem atuar, podem trabalhar com total liberdade. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meu irmão: se a gente perceber que você não está fazendo alguma coisa que você deveria estar fazendo, a gente precisa te alertar. Então agora quando eu vejo que o meu irmão não está sendo um bom pai, um bom marido na casa dele, ele tem liberdade de agir como ele quiser, mas eu tenho que alertar. Se a casa estiver pegando fogo, eu tenho que avisar o dono da casa. É com liberdade que os irmãos vão caminhar com a gente? É com liberdade. Mas nós somos responsáveis em ensinar, em animar, em exortar e trazer você de novo para o propósito que você foi chamado para cumprir. E algo que o Senhor deu através da Pri essa semana, ela me disse que, em especial sobre este dom, que é o dom de repartir, o Senhor quer derramar uma unção sobre alguns irmãos aqui. Posso ouvir um amém? Nós também, não é costume nosso nos mover aqui. A gente tem aqui, tem 4 anos que eu congrego aqui, pastor, acho que eu só vi usar uma vez só. A gente nessa igreja do óleo, da unção, sabe? Eu só vi, e foi em mim ainda, que fui ungido pastor de novo quando eu vim aqui. Fui ungido pastor 2 vezes. Acho que a carga depois para me acertar com Deus vai ser mais difícil ainda, né? Aqui não é uma igreja também onde a gente sai ungindo a torta direita, a gente tem atos proféticos. Não, a gente não trabalha assim. Mas o Senhor, quando Ele nos manda fazer, a gente tem que obedecer. E tem uma unção que o Senhor quer derramar sobre aqueles irmãos que querem atuar mais ainda nessa área. Fala assim: pastor, eu sou alguém que tenho eu tenho muito desprendimento com dinheiro, e o Senhor me deu facilidade de ganhar dinheiro. Eu sou assim, e eu creio no que o Senhor me deu. Eu sei o lugar que o Senhor me colocou. Eu sei o que eu estou fazendo na igreja. Eu entendi que eu sou parte de um corpo, e eu sei que a missão do Senhor precisa de recursos. E olha, meus irmãos, vou falar uma coisa para vocês. O próprio Deus, Ele disse assim: meu é o ouro e meu é a prata. Tudo já é do Senhor. Só que para as coisas chegarem no seu destino, Ele precisa usar alguns canais. Amém? Então, o recurso já está no reino, mas o Senhor usa alguns liberadores de recurso no meio do reino. Eu quero ser uma dessas pessoas que o Senhor vai alcançar com essa unção. Eu quero ser um daqueles que o Senhor vai olhar e falar assim: eu posso contar com a conta bancária do Daniel, porque ele sabe que não é dele. Eu quero ser assim. E, queridos, o que reparte, faça com liberalidade. Agora tem uma coisa interessante, pastor. Tem alguns irmãos que vão ser chamados para fazer mais esse tipo de coisa. Então eu conheço pessoas assim que chegaram em algumas igrejas para os pastores, falaram assim: deixa que o aluguel eu cuido. Aí a pessoa sozinha cuida de 20 mil reais todo mês. Aí ela fala assim: deixa que isso eu cuido, deixa que aquilo eu cuido. E a pessoa assume uma conta da igreja e fala assim, e a gente olha e fala assim: meu, cara, eu nem sei quanto que é esse tanto de dígito aí nessa conta aí. Mas os irmãos vinham assim e ofertam dessa forma. Agora eu quero dizer uma coisa para você.
o corpo, cada um tem uma função específica. Cada um faz uma coisa com mais destreza, com mais maestria. Mas aquele irmão, ele não precisa fazer só aquilo. E eu não posso deixar toda a responsabilidade daquela obra só para aquele irmão. Então, queridos, se você percebe que a nossa igreja, por exemplo, está precisando ser melhor pastoreada, vamos dizer aqui mais um exemplo. Você não pode falar assim, isso é dever dos pastores. Deixa para o Danielzão, deixa para o Daniel da Pri, deixa para eles que eles vão cuidar. Da mesma forma como eu posso não ser chamado para exercer o dom de misericórdia, que é o próximo da lista aqui, eu acho. Talvez eu não tenha as características que precisa para ser alguém que vai cuidar de uma pessoa enferma, de uma pessoa que está em necessidades. Já os nossos irmãos que trabalham na área da saúde, como médicos, enfermeiros, por exemplo, eles têm esse dom. O dom de misericórdia, o que é? É lidar com gente que está em situação de miséria. Nem sempre alguém que está doente, mas assim, algumas situações tem gente que olha para o sangue e fala assim, não, eu desmaio se eu olhar. Ou às vezes você não tem facilidade de lidar, por exemplo, de entrar num lugar onde tem muita pobreza extrema e você não consegue resolver, e você fala, eu não me sinto chamado para isso. E tem gente que foi chamada para entrar nesses lugares e faz com maestria as obras sociais, por exemplo. Só que é o seguinte, eu não posso deixar para o meu irmão fazer aquilo e dizer assim, isso é exclusividade dele, só ele pode fazer. Então, em todos esses aspectos, em todos esses dons, em todas essas tarefas, eu tenho que entender, eu sou parte de um corpo e a responsabilidade de tudo que precisa ser feita é para todos, é para todo o corpo, e eu tenho que participar de tudo que o Senhor está fazendo. Então a gente vê lá que o que reparte, faça com liberalidade, o que preside com cuidado, e o que exercita misericórdia, faça com alegria. A gente vai ver que tem o irmão que vai ter facilidade, como eu falei aqui, o PJ é alguém que quando ele entra no lugar, ele tem uma graça do Senhor para influenciar nos lugares. E alguém que preside é sempre aquela pessoa que tem facilidade com as coisas, com o administrativo e até com pessoas. Agora a gente sabe, irmãos, que há uma missão que foi dada para a igreja do Senhor. Eu faço parte da igreja do Senhor. Eu já tenho esse discernimento do corpo. Eu sei que eu faço parte. Eu tenho um senso de pertencimento. E eu não sou o corpo de Cristo. Que parte do corpo eu sou? Eu não posso ser a ponta da unha que vai ser cortada fora, amém? Eu não posso ser o cabelo que cresce e vai ser cortado fora. Eu tenho que ser parte do corpo de maneira efetiva. Eu tenho que ser parte do corpo em ação. Eu tenho que ser parte do corpo em palavra. Eu tenho que ser parte do corpo entendendo que se há uma missão que foi dada para a igreja e eu sou igreja, eu vou cumprir essa missão. E o Senhor com certeza vai te respaldar em tudo que você precisar para cumprir essa obra do Senhor. E para eu saber, pastor, quais são os meus dons? Eu acho que tem algumas perguntas que a gente pode fazer para nós mesmos. Quais são as minhas habilidades? Eu falo sempre para os irmãos aqui, eu morro de vontade de fazer parte do louvor. Queria tanto fazer parte do louvor, mas não tenho esse dom. Eu não tenho, definitivamente não é para mim. E eu olho assim, parece tão fácil eles fazendo isso. Eu gostaria tanto, a vontade é tão grande, mas o Senhor não me chamou para isso. Eu tenho que entender qual é a minha habilidade. Agora, desde pequeno, eu sempre tive facilidade em falar em público. Sempre gostei de falar diante das pessoas, nunca tive problema com isso. Durante a minha adolescência, eu fui aprendendo coisas do Senhor, fui estudando, fui lendo livros e Bíblia e ouvindo muitas mensagens e acumulando alguns conhecimentos. E eu dizia assim, eu posso dividir isso com alguns irmãos. E eu comecei a ensinar. E eu comecei a perceber que esse era o meu dom. O meu trabalho é estar aqui. A minha posição, o meu lugar no corpo é esse. E o Senhor
vai dar graça e vai nos aperfeiçoar cada dia para que a gente consiga fazer cada vez melhor. Eu sei que é isso que eu posso fazer hoje para servir o corpo. Mas quando eu olho para essas perguntas, qual é a minha habilidade? Qual é a minha vocação? Quais são as responsabilidades que me cercam? Acho que a pergunta que mais vai levar a gente para o cumprimento de uma missão é: o que me faz chorar? O que me entristece ao ponto de mexer comigo de verdade? Se a gente falar assim, se eu souber que tem uma criança que está com fome, eu não aguento saber uma situação dessa, eu não posso. Se souberem de alguma criança que está passando fome, me avisa, me fala que eu vou resolver esse assunto aí. Ou outra pessoa pode ser vocacionada para política e ela vai falar assim, eu não suporto ver o cenário político como tá tudo bagunçado, eu preciso ajudar a resolver isso. É a vocação daquela pessoa, é a vocação daquele irmão. Algo que mexe com a gente, algo que nos faz chorar, algo que nos entristeça, ao ponto de balançar as nossas estruturas, é algo que está ligado à nossa vocação. É um problema que o Senhor nos mostra que mexe muito com a gente. E antes de saber qual é o meu ministério, qual é o meu dom, acho que essa é a pergunta que você pode fazer para você mesmo. Antes de ter certeza de quem eu sou no corpo, como eu posso contribuir? Nós falamos aqui já no discipulado que há muito trabalho para ser feito para o Senhor. Há muita coisa para ser feita na missão que o Senhor nos deu. De repente você não sabe muito bem como você pode atuar dentro da igreja, mas você é uma pessoa que gosta muito de receber gente em casa. Vamos começar um culto lá. Tem gente que tem prazer em ter gente em casa. A gente agora a gente estava retomando, né? Mas a gente deu uma acalmada por causa do José, né? Está muito pequenininho. Mas lá em casa, se a gente pudesse, teria gente todo dia lá em casa. Em breve a gente vai ter uma casa maior para hospedar a gente lá. Eu e a Pri, a gente gosta muito de ter gente na mesa de casa, conversando, batendo papo, dando risada ao redor de uma mesa e ao mesmo tempo sendo edificados, falando das coisas do Senhor. É para nós muito precioso. Na verdade, quando a gente não tem certeza do nosso dom, a gente não precisa ficar parado. A gente pode atuar em outras coisas até que a gente se encontre no corpo. A gente começa a contribuir em outras coisas até que a gente se encontre dentro do corpo. Mas o importante é que eu faça parte do corpo efetivamente, é que eu possa contribuir significativamente de alguma forma, que possa edificar outras pessoas e alcançar aqueles que ainda não foram alcançados pelo Evangelho. Amém, queridos? Nós temos os dons naturais, que eu falei para vocês, que são dons que a gente recebe já quando a gente nasce. A gente tem dons espirituais. Esses são dados pelo Espírito Santo quando nós somos batizados no Espírito. E a gente tem dons ministeriais. E esse é dado por Jesus quando nós somos chamados para ocupar o ministério aqui na frente. A Bíblia fala isso, que em Romanos 12 quem dá os dons é Deus. Em Coríntios 12 quem dá os dons é o Espírito Santo. Em Efésios capítulo 4 quem dá os dons é Jesus Cristo. Porque Jesus é o cabeça da igreja, é Ele quem define quem serão os pastores, os mestres, os evangelistas, os apóstolos e profetas. E o seu dom ministerial, irmão, o seu dom ministerial, esses 5, está ligado ao seu dom natural e ao dom espiritual que você exerce. Deixa eu mostrar para vocês um pouco mais claro aqui. Os irmãos que têm o dom de misericórdia, por exemplo, que vão atuar em lugares onde há pobreza, há miséria ou há pessoas doentes. Esses irmãos vão fluir em dons espirituais como de cura, milagres, maravilhas, né? Dom de fé. Esses dons serão dons que serão necessários para aquela missão, pastor. E aquele que tem o dom de ensinar, o Senhor vai usar com profecia, o Senhor vai usar com palavra de sabedoria, palavra de conhecimento. Vocês estão linkando uma coisa com a outra? Vocês conseguem perceber que aquele que ensina, depois que ele é cheio do Espírito Santo, ele se torna ainda melhor, porque ele recebe um dom do Espírito, e aquilo que ele já sabia fazer naturalmente, ele passa a fazer agora supervisionado e potencializado pelo Espírito Santo. E eu consigo, por isso que eu falo para vocês que daria para fazer um seminário, porque agora se a gente entrasse nesse assunto, e eu estou falando bem rapidamente, dá para a gente usar cada dom espiritual dentro de um dom natural. E os dons ministeriais,
de acordo também com essa faixa que a gente foi criando. Aquele irmão que trabalhava lá, que eu falei, do dom da misericórdia, que trabalha num lugar difícil e que opera nos dons de cura e de sinais, esse irmão vai ser um evangelista, porque é nele que está essa ação milagrosa de Deus para atrair pessoas, para cuidar. Então você percebe que a gente consegue enxergar os dons ministeriais a partir do seu dom natural. Você consegue enxergar os seus dons ministeriais, que você vai ser lá na frente ainda, a partir dos dons espirituais que você já vem fluindo. Vocês estão me entendendo, gente? Vocês estão comigo ainda? Amém. E eu vou falar uma coisa para vocês, meus irmãos. É o desejo do Senhor que a gente viva a plenitude do que é o Evangelho e o Reino de Deus. Então, não permita que a sua vida cristã seja uma vida superficial, mas queira estar cada vez mais fundo, queira estar cada vez mais buscando cada vez mais coisas preciosas. As coisas superficiais se queimam no fogo, mas as coisas que estão no fundo, no profundo, elas são coisas preciosas. Você não acha diamante na superfície, você acha diamante cavando. Você não acha, o que você acha na superfície? O capim, a palha, a madeira, e essas coisas se queimam no fogo. Então, se a nossa vida cristã for uma vida superficial, quando ela passar pelo fogo, ela será queimada. E o Senhor não deseja que a gente viva assim. O Senhor quer nos chamar para um lugar de profundidade nele. Amém, queridos? É um lugar de profundidade na missão do Senhor. O Senhor não deseja. O Senhor não deseja que a gente cumpra a missão apenas mostrando uma boa performance. Depois que a gente descobre o nosso dom e a gente quer fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, a gente tem que ter convicção, certeza de que nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer, mas não que nós estamos entregando só uma boa performance. O Senhor nos chamou para cumprir o ID, para cumprir a missão dele. O Senhor nos chamou para atender a uma missão, atender a um chamado. Mas não é a minha performance que vai fazer o coração do Senhor se agradar. O Senhor não espera que nós entreguemos a Ele um culto com o limite extremo da nossa competência. Mas o Senhor espera que a gente entregue a condição absoluta da nossa consciência. O Senhor não espera que a gente faça um belo show, um bom espetáculo. O Senhor espera que a gente entregue aquilo que nós podemos entregar de melhor, com a melhor inclinação do coração, com a melhor motivação do nosso coração. O Senhor te chamou e é Ele quem vai te respaldar, é Ele quem vai te ajudar a continuar, a perseverar naquilo que Ele te chamou. Nós ouvimos uma voz que nos chamou para estar aqui, mas nós não podemos ficar distantes dessa voz. Nós precisamos caminhar ouvindo essa voz o tempo todo. A voz que me chamou precisa estar ecoando dentro de mim ainda, para que eu não me perca no meio do caminho. Amém, queridos?